TV Alto. Oferecimento Novo Etios 2018. Você tem mais para descobrir? Novo Renault Captur. Design à primeira vista. Novo Etios 2018. Você tem mais para descobrir? Bom dia. Como é que foi a sua Páscoa? Passou bem, em paz, com sua família? Esta semana, como ainda teríamos um feriadão de final de semana prolongado, você vai continuar a ver as dicas que o Observatório Nacional de Segurança Viária preparou para você, no segundo programa Momento de Segurança no Trânsito. Então, no programa de hoje, você vai ver, em dicas e serviços, os condutores e pedestres, distrações no trânsito, viagem segura, manutenção preventiva e manutenção preventiva em motos, 3 matérias sobre pneus e estepes, 3 matérias sobre estacionamento e parada, ciclistas conscientes. Bom, agora se prepare, pois o TV Alto está imperdível. Em dicas e serviços, condutores e pedestres. Os condutores e os pedestres. Pense por um momento sobre os meios de transporte das pessoas e na proteção de cada um. Os condutores estão envoltos pelo metal do carro ou pelo capacete no caso de motociclistas e ciclistas. E o pedestre? Apesar de ser o mais frágil, todas as pessoas em trânsito assumem o papel de pedestre em algum momento e têm o direito de ir e vir em segurança. Isso só é possível se todos em trânsito respeitarem e zelarem pela vida do pedestre. Mas como? O condutor deve sempre se manter muito atento e reduzir a velocidade em áreas com grande fluxo de pedestres. Caso os pedestres estejam aguardando para atravessar e não houver semáforo, seja gentil e dê a preferência. Se houver semáforo e este abrir enquanto ainda há pedestres atravessando, espere que terminem a travessia para continuar. Seja paciente com idosos e pessoas com deficiência. Sempre sinalize todas as suas ações no trânsito, ou seja, use as setas e redobre a atenção em manobras. O pedestre também deve fazer a sua parte. É essencial que ele preste atenção em todo o ambiente e certifique-se que foi visto por todos os motoristas e motociclistas. Além disso, deve utilizar a faixa sempre que possível e evitar atravessar próximo a esquinas e curvas. Agora você vai ver em dicas de serviço, distrações no trânsito. O programa Momento de Segurança no Trânsito vai falar sobre distração no trânsito. Quem é que nunca se distraiu no trânsito? Levanta a mão. Como você se comporta enquanto dirige? Você é um condutor que se distrai facilmente? Se você tem o hábito de comer, falar ao celular ou realizar qualquer outra atividade enquanto dirige, então a resposta é sim. Mesmo que por poucos segundos, as distrações no trânsito podem ser fatais, pois são responsáveis por 80% das colisões e são 10 vezes mais frequentes que acidentes por embriaguez. Dirigindo distraído por 5 segundos a uma velocidade de 60 km por hora, você terá percorrido aproximadamente 83 metros em um voo cego. Para evitar acidentes, siga essas dicas. Se precisar trocar uma mensagem urgente, pare em algum lugar seguro e utilize o celular pelo tempo necessário. Se não for urgente, espere chegar no seu destino e só então utilize o celular. Usar o celular para fazer ligações ou enviar mensagens de texto pode ser muito perigoso. Mesmo utilizando o aparelho no viva voz ou pelo fone de ouvido, reduz em quase 40% a concentração do motorista. Portanto, se houver a necessidade de fazer uma ligação urgente, procure um local seguro para estacionar e só então utilize o telefone. O mesmo vale para conversas com outros passageiros. Evite conversar principalmente sobre assuntos que tenham forte conteúdo emocional. Uma distração muito comum e aparentemente inofensiva é ajustar funções do carro em movimento. Sempre que precisar realizar esses ajustes, faça com o veículo estacionado em local seguro.
Antes de sair de casa, verifique todas as funções do carro, planeje seu trajeto e escolha uma rádio ou CD de sua preferência. Também evite escutar músicas muito agitadas ou em volumes muito altos, pois isso diminui a concentração ao que acontece à sua volta e dificulta na identificação de sons do próprio veículo. Comer, beber ou fumar ao volante obrigam a dirigir com apenas uma das mãos. Isso diminui o tempo de reação do condutor, além de ser proibido por lei. Se sentir fome ou sede, estacione ou espere chegar em um local apropriado. Dirigir exausto diminui a concentração do condutor, aumentando o perigo de acidentes. É importante que a cada 2 horas ao volante, o motorista pare e descanse por 15 minutos. Nessas horas, uma xícara de café pode ser uma aliada. Procurar um endereço ou ler anúncios em placas e outdoors demandam maior tempo da atenção do condutor e são responsáveis por aproximadamente 7% das colisões traseiras. Bom, está na hora dos comerciais. Em dicas de serviço, viagem segura, manutenção preventiva e manutenção preventiva em motos. Segura aí, eu volto já já. Chegou a nova geração do Toyota Prius, o carro híbrido mais vendido no mundo, para escrever a história da tecnologia híbrida no Brasil, para mostrar que não existe o impossível. Novo Toyota Prius. What's next? Em dicas de serviço, viagem segura, manutenção preventiva e manutenção preventiva em moto. A primeira matéria é sobre viagem segura. O que você fazer para ter segurança na sua viagem? A segunda matéria é sobre manutenção preventiva. Se você vai sair, você tem que ter todo o cuidado e toda a manutenção antes de pegar a estrada. A terceira matéria é sobre a manutenção preventiva da moto. Afinal de contas, também eles são filhos de Deus, né? Merecem cuidado. Bom, Viagem segura. Para muita gente, o período de férias e os feriados são tempo de preparar as malas e pôr o pé na estrada para curtir viagens e passeios. Nesses períodos, as pessoas costumam sofrer com congestionamentos e condições de trânsito adversas. Para que a viagem seja tranquila, é fundamental planejar os trajetos, fazer uma revisão antecipada do veículo e saber como lidar com cada situação. Uma das adversidades mais comuns, especialmente no verão, são as fortes chuvas e os alagamentos. O condutor deve parar o carro em local seguro caso a visibilidade esteja prejudicada ou caso uma enchente venha a se formar. Viajar durante o dia é sempre uma boa escolha, mesmo com chance maior de enfrentar congestionamento. Durante a noite, a visibilidade é muito menor. O sono e o cansaço também são fatores de risco. Por fim, não deixe o estresse no trânsito estragar sua viagem. Nunca aceite provocações. Ao invés disso, respire fundo e prossiga. Trafegar com os vidros fechados, ar-condicionado ligado e uma música ambiente pode melhorar muito o seu humor. A segunda matéria é sobre manutenção preventiva. Manutenção preventiva. Todo veículo está sujeito a desgastes e falhas com o passar do tempo. Isso pode levar o condutor a situações de constrangimento, estresse, além de acarretar em custos com guincho e conserto. O melhor jeito de evitar esse tipo de situação é realizando uma manutenção periódica, respeitando os prazos indicados pela montadora do veículo. Essa atitude, acompanhada do bom comportamento do condutor, reduz muito o risco de acidentes. Por exemplo, um amortecedor desgastado pode comprometer a estabilidade e o funcionamento dos freios do veículo, aumentando em até 3 metros a distância de frenagem. Percebe como isso pode ser perigoso? Além do risco de acidentes,
A falta de manutenção preventiva acarreta em maior emissão de poluentes e maiores gastos com combustível e manutenções corretivas. Bom, tá na hora do comercial, segura aí um minuto, porque você vai ver 3 matérias sobre pneus e steps. E depois, 3 matérias sobre estacionamento e parada. Segura aí, eu volto já já. Chegou a nova geração do Toyota Prius, o carro híbrido mais vendido no mundo. Para escrever a história da tecnologia híbrida no Brasil. Para mostrar que não existe o impossível. Novo Toyota Prius. What's next? Você vai ver agora 3 matérias sobre pneus e step. E depois, 3 matérias sobre estacionamento e parada. Pneus e steps são fundamentais para a sua viagem. Os pneus são responsáveis pela aderência do veículo ao solo e também por boa parte de absorção de impactos que o veículo recebe enquanto está trafegando. Além dos amortecedores e molas, o pneu possui papel fundamental no conforto do seu veículo. É hora de substituir os pneus. Todos os pneus necessitam por lei indicar o tamanho mínimo do sulco para trafegarem com segurança, que é de 1,6 mm. Os pneus apresentam a legenda TWI em seu ombro ou o símbolo de um triângulo, e nessa direção há um caroço no sulco do pneu, que quando a banda de rodagem se iguala a esse caroço, está na hora de substituí-lo. Andar com o pneu mais desgastado que o mínimo permitido aumenta o risco de estourar, de perder aderência em pistas molhadas e em curvas e aumenta a distância de frenagem. Então, tome cuidado. Utilizando os pneus de forma correta e as dicas dadas nesse vídeo, com certeza faremos mais por um trânsito seguro. Dicas para a utilização e conservação dos pneus. Para que o seu pneu dure o maior tempo possível e você tenha uma condução segura, seguem algumas dicas para auxiliá-lo. Realize o alinhamento de direção a cada 5.000 km rodados, o balanceamento de rodas e rodízio a cada 10.000 km rodados. Verifique a calibragem dos pneus a cada 15 dias. Você pode encontrar os valores corretos em alguns pontos do veículo, como no manual do proprietário, tampa de abastecimento de combustível e nas colunas das portas. Esses lugares variam de acordo com cada fabricante. No momento da calibragem, verificar também os valores para cheio e vazio, pois essa diferença é muito importante, principalmente em viagens longas. Verifique a calibragem do step pelo menos uma vez ao mês, para você não ser surpreendido caso necessite usá-lo. Os lugares mais comuns que o step se encontra são: assoalho do porta-malas, acessado por dentro do veículo ou por baixo, onde há um dispositivo para retirá-lo. Na tampa do porta-malas, no caso dos jipes e veículos do modelo Cross. Na parte frontal do veículo, no caso dos modelos com motor traseiro. As dicas dadas anteriormente são verificações padrão. Caso aconteça algo fora do normal, como passar em buracos grandes ou bater a roda em algum lugar, pode ser que o alinhamento e balanceamento se prejudiquem, sendo necessária a verificação antes do tempo. A fórmula mais simples de identificar quando o veículo necessita de alinhamento e balanceamento é verificando quando o volante está reto se o veículo se desloca para um dos lados. Se isso acontecer, pode ser que o mesmo esteja desalinhado. Se o volante ou veículo trepidar ao dirigir, leve-o para verificar o balanceamento, que pode estar fora do padrão. Realizando uma inspeção visual no pneu, também é possível verificar se há algo errado no alinhamento e balanceamento. Desgaste irregular em um dos lados dos pneus. O veículo pode estar desalinhado. Leve-o para a verificação do alinhamento. Pneus com escamas. Se você passar a mão na banda de rodagem do pneu e verificar que o mesmo apresenta escamas, igual ao peixe, leve o veículo para uma verificação da suspensão, que pode estar com folga em algum componente. Pneus com desgaste nos ombros. Verifique a calibragem, pois o pneu pode estar vazio. Pneus com desgaste no centro. Verifique a calibragem. O pneu pode estar muito cheio.
Para manter uma melhor aderência do veículo, os pneus em melhor estado devem sempre ser colocados no eixo traseiro. Atualmente, os pneus possuem a tecnologia tubeless, que quer dizer sem câmara. A principal diferença do pneu sem câmara é quando ele fura, que em vez de esvaziar rapidamente e se deformar, ele demora para isso, na maioria dos casos sendo possível chegar até um local para repará-lo antes que se esvazie totalmente, sendo necessário utilizar o estepe. Leitura de um pneu. Todo pneu possui na lateral as seguintes especificações: fabricante, modelo, largura, altura, tamanho do aro, índice de peso e velocidade, tipo de construção e data de fabricação. Por exemplo, 195/60R15 82V. 195. Largura do pneu em milímetros. 60. Altura do pneu em porcentagem. 60% da largura, nesse caso, 117 milímetros. R. Tipo de construção. Pneu radial. Observação. Os pneus que possuem a especificação ZR significa que os mesmos são esportivos, de construção radial. 15. Diâmetro do aro de roda em polegadas. 82. Índice máximo de carga, nesse caso, 475 kg. V. Índice de velocidade máxima, nesse caso, 240 km por hora. Lembre-se, os pneus têm validade. Pneus vencidos podem apresentar rachaduras e causar acidentes graves. Para saber mais, consulte o fabricante. As especificações de índice máximo de carga e velocidade estipuladas pelo fabricante garantem que o pneu trafegue nessas condições sem alterar as suas características nem causar desgaste prematuro. As medidas e especificações originais de seu veículo podem ser encontradas no manual do proprietário. Consulte-o sempre em caso de dúvidas. Para as pessoas que gostam de alterar as características originais de seu veículo, alguns cuidados devem ser tomados na hora de mudar as rodas e pneus. As rodas e pneus não podem ficar mais para fora do que os paralamas e lateral traseira. O aro de roda não pode ter mais de 2 medidas acima do original. Por exemplo, se o aro de roda original do seu veículo for 14 polegadas, o aro novo não pode passar de 16 polegadas. E o conjunto de roda e pneu não pode pegar em nenhuma parte do veículo ao dirigir ou esterçar o volante. E agora você vai ver também 3 matérias sobre estacionamento e parada. Você sabia que existem diversas situações em que não se pode parar ou estacionar, mesmo sem sinalização? Parar em locais como esquinas, faixas de pedestres, ciclovias, calçadas ou em frente de garagens é falta de cidadania e oferece riscos para quem está à sua volta. Os motivos são simples: atrapalha a visibilidade na via e prejudica a mobilidade dos outros. Existem ainda pessoas que param em vagas exclusivas para deficientes ou para idosos, e a maioria diz que é só por alguns minutinhos. Não faça isso. Você provavelmente tem mais condições para procurar outra vaga e deixar aquelas reservadas para quem realmente precisa. Além disso, também não pare nem estacione em frente a hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de galerias subterrâneas encontrados na maioria das ruas. Importante também lembrar que nunca devemos parar ou estacionar em frente a hospitais, escolas ou postos de bombeiros. Observe as seguintes placas. Você sabe a diferença entre elas? Existem muitas dúvidas e discussões sobre a interpretação de cada uma. A primeira placa sinaliza que é proibido parar e estacionar. Normalmente, ela será encontrada perto de hospitais e onde existem entrada e saída de veículos oficiais, ou seja, você não pode parar o carro nem por um instante. Em outros locais, essa regra também é válida, mas nem sempre existe essa sinalização, como, por exemplo, faixas de pedestres, canteiros, calçadas, esquinas, cruzamentos. Portanto, fique atento e não estacione. A segunda placa sinaliza que é proibido apenas estacionar, mas permite uma parada. Você deve estar se perguntando qual a diferença entre um veículo parado e um veículo estacionado. A parada é caracterizada pela imobilização do veículo somente para efetuar embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Isso significa que encostar o carro para fazer qualquer outra tarefa como anotações, ligações e até esperar por outro passageiro já significa que você estacionou, ou seja, você imobilizou o veículo totalmente, mesmo sem desligar o motor.
A placa indica que você não pode fazer isso nesse lugar. Muitos motoristas ainda se sentem inseguros ao pensar em estacionar em vagas pequenas ou em estacionamentos lotados. Pode ser difícil encontrar a melhor maneira, mas tenha calma. Com um pouco de prática, fica muito simples estacionar em qualquer lugar. Uma das dúvidas mais comuns na hora de estacionar é: devo entrar de frente ou de ré? É preciso sempre avaliar a situação, mas na maioria das vezes, a maneira mais prática e rápida é fazer a manobra de ré, já que isso permite maior esterçamento das rodas. Porém, cuidado! Fique atento com pedestres e crianças. Olhe sempre nos retrovisores. Tá na hora dos comerciais? Segura aí 1 minuto, que você vai ver 3 matérias sobre ciclista consciente. Segura aí, eu volto já já. Chegou a nova geração do Toyota Prius, o carro híbrido mais vendido no mundo. Para escrever a história da tecnologia híbrida no Brasil. Para mostrar que não existe o impossível. Novo Toyota Prius. What's next? Viens te promener avec moi. On partira 1, 2, 3, les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un baiser. O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Capture Design à primeira vista. Você vai ver agora, em momentos de segurança do trânsito, 3 matérias sobre ciclista consciente. Você tem ideia o que é ciclista consciente? Seja um ciclista consciente. Respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois, além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança. Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles: capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira, e também é aconselhável a utilização de roupas claras, e sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Acessórios obrigatórios. A bicicleta deve conter retrovisor, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e uma campainha ou buzina. Recomendado o uso de um farol branco na frente, para a iluminação e sinalização. Se andar à noite, a história se modifica bastante. E um vermelho com opção de pisca-pisca atrás. Esses são itens obrigatórios pelo Código de Trânsito. Antes de sair com sua bicicleta, também é imprescindível verificar as condições dos pneus e dos freios. Dicas para pedalar tranquilo. Algumas das ações que podem ajudá-lo a enfrentar os obstáculos no trânsito da cidade são: você deve trafegar na mesma mão dos carros, sempre em via pública, nunca na calçada, salvo quando houver ciclovia. O trajeto deve ser feito pelo lado direito da via, e os motoristas e ciclistas devem manter uma distância segura de pelo menos 1,5 m. Nunca pegue carona na traseira de veículos, pois em uma freada brusca será praticamente impossível evitar a colisão.
Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Fique atento aos locais de circulação, pois o ciclista não pode trafegar em qualquer via. As expressas, por exemplo, são proibidas. Em túneis e passarelas, onde só é permitido o tráfego de pedestres, o correto é descer da bike e empurrá-la. Existem 3 tipos de vias sinalizadas para o tráfego de ciclistas. São elas: ciclofaixa. É uma faixa destinada ao uso exclusivo para a circulação de bicicletas, não possui separação física com a pista e é sinalizada com placas e pintura no solo. Nas ciclofaixas de lazer, há separação da pista dos veículos por cones ou cavaletes. Ciclovia. A ciclovia também é uma pista dedicada à circulação de bicicletas. A diferença em relação à ciclofaixa é que nela há uma separação física isolando os ciclistas dos demais veículos. A ciclovia também é dotada de sinalização vertical e horizontal, facilitando sua identificação. Rota de bicicleta ou ciclorrota. São ruas muito utilizadas por ciclistas que compartilham o espaço com o tráfego geral. As ciclorrotas recebem sinalização vertical e horizontal, alertando aos motoristas sobre a presença e a prioridade a ser dada ao tráfego de bicicletas. Nesses locais, a velocidade máxima para os carros é de 30 a 40 km por hora. Algumas cidades disponibilizam mapas cicloviários que indicam locais ideais para a circulação das bicicletas. Mas lembrem-se, todas as ruas devem ser compartilhadas pelos integrantes do trânsito: carros, motos, bikes e pedestres. Para estacionar sua bike com segurança, procure os bicicletários ou paraciclos, que são estruturas de metal para acorrentar as bicicletas e podem ser encontrados em algumas cidades. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo. Mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana, você vai ver, em Auto e Teste, o lançamento do novo Volkswagen Up em São Paulo. Em Auto e Teste, novamente, o Renegade Trailhawk. Em Auto e Teste, mais uma vez, o Renault Captur. Em Auto e Teste, também, a avaliação que nós fizemos do Jeep Compass. E também fizemos uma avaliação da Amarok. E em Importados, a avaliação que nós fizemos de Fiat Mobi Drive. Para falar com o TV Auto, é muito fácil. tvautoBahia@gmail.com. No YouTube, você entra no youtube.com/tvautoBahia. Você também pode entrar agora no site do TV Auto, que é www.tvautoweb.com.br. E também no Facebook. Tá tudo lá. Até sábado que vem, se Deus quiser, aqui na Band Bahia e Sergipe. O nosso horário agora voltou ao normal, ou seja, às 10 horas da manhã. Agora também, às 10 horas da manhã, eu estou no Rádio Tudo FM, com o programa Rádio Alto. Então, estamos combinados. Até sábado que vem, se Deus quiser, estou te esperando aqui, na Band Bahia e Sergipe. TV Auto, oferecimento Novo Etios 2018. Você tem mais para descobrir? Novo Renault Captur, design à primeira vista. Novo Etios 2018. Você tem mais para descobrir?